Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos começar a nossa aula de bordadinho. Na aula anterior bordamos, né, a parte do telhado, o contorno, parte do telhado, a chaminé, e a gente contornou a cunheira, eu costumo chamar de cunheira, né? Então temos a parte da cunheira onde fica as telhas, né? E aí temos aqui onde fica o beiral, ok? Espero que vocês tenham gostado bastante da aula anterior. Então agora vamos para nossa aula, né? Continuar o nosso projetinho. Olá, então vamos continuar o nosso projetinho. Como vocês viram aqui, eu não preenchi ainda essa partezinha aqui de cima, né, que vai do telhado, e nem a cunheira, porque aqui a janela, ela pega um pedacinho da cunheira, então eu primeiro vou bordar a janela e aí depois eu venho preenchendo, tá? Tanto a parte de cima, né, que vai ser a mesma cor do telhado, quanto a parte de baixo, que eu vou estar utilizando um marrom mais claro, né? Então nessa aula de hoje eu fiquei pensando, então vamos começar a bordar as janelas e depois a gente volta a terminar o telhado, né? Acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, talvez vocês estejam percebendo que eu tô tá um pouquinho diferente o vídeo de hoje, tá, meninas? Porque eu não estou na minha casa, né? Infelizmente aconteceu, vou compartilhar com vocês o que aconteceu, porque às vezes vai estar um vídeo de uma maneira, outro de outra, né? E eu não gostaria de deixar vocês sem as aulas, né? Infelizmente teve um acidente na casa de um vizinho meu, e aí a Defesa Civil veio, e como foi muito grave o que aconteceu lá, eu acabei tendo a minha casa interditada também. Então eu estou passando uns dias na casa de familiares, né? Até a gente poder regressar, né, para casa com segurança, né? Tudo acaba virando um transtorno. Mas como eu não queria parar com as aulas, né, nem com os vídeos, então eu vou fazendo assim como dá. Claro que fique bom para vocês, que vocês consigam entender bem, né, todas as aulas. Então vai ter barulhos diferentes, né? Mas que tá assim um pouquinho aleatório, né? A questão de eu conseguir estar, como é que a gente diz, estar controlando tudo isso, né? Então vamos começar a abordar a janela. Eu vou utilizar para a janela, porque assim, a janela, se a gente olhar, ela tem várias camadas, né? Então a primeira seria a parte interna da casa, aí vem a parte do vidro, né? Que é aquela divisória do vidro, aí vem a cortina, daí aqui nós temos um arco e aqui nós temos as janelas, né? As asinhas das janelas, né? Então eu vou começar abordando aqui primeiro essa divisória aqui do vidro, e aí depois eu vou estar preenchendo dentro do vidro, tá? Então a cor que eu vou usar aqui para esse, né, esse xizinho aqui, é a mesma que do beiral, tá? Que eu utilizei para bordar pro beiral, que é esse marrom assim um pouquinho mais escurinho, né? Que eu utilizei para fazer o beiral. Vou utilizar também o ponto. Aqui eu vou utilizar o ponto haste, tá? Não vou fazer o ponto contorno. Porque eu quero algo que fique assim mais contínuo, né? Eu quero um ponto mais contínuo aqui. Então, para quem é novo no canal, né? Está entrando agora, né? Está iniciando no bordado. Então, o ponto haste é muito simples, né? Eu venho com o fio pro lado direito e volto pro lado do avesso. Isso aqui é só esse início, tá, meninas? Que daí, meninas e meninos, né? Que é feito assim. Então, eu pego aqui no meio, olha bem no meio do ponto, tá vendo que eu fiquei com uma, né? E puxo. E aqui eu tenho meu primeiro ponto. Coloco de novo sempre pro lado esquerdo.
e vou um pouquinho mais pra cima. Aqui, ao contrário de eu pegar, olha, aqui tá vendo aqui no meio do ponto, bem no meio, olha, lá pra cima é que eu tenho no meio do ponto anterior. Então, aqui no finalzinho do ponto, olha que ele vai ficar no meio, eu puxo de novamente, ó, passo pro segundo ponto. E assim eu vou subindo. Eu estou usando 2 fios na agulha, tá? Pra bordar. Se bem que com contorno, essas coisas eu gosto de fazer com fio, mas aqui como estou usando 2, aí já vai ficar tudo em relevo parelho, né? Pego aqui no final do último ponto e vou subindo. Esse aqui é o tipo de bordado que ele é, como é que eu vou dizer pra vocês? Ele é muito bom, né, de bordar, porque ele tem muitos detalhes. E a gente pode brincar muito com as cores, né? A gente pode mudar os detalhes, a gente pode colocar o que a gente quiser colocar, né? E fica lindo, né, para decorar a parede, para às vezes dar de presente, né, para uma amiga. E acho que assim, eu penso que nesse momento esse projeto tem todo a calhar assim comigo, né? Por eu estar fora, né, da minha casa, foi um baque assim, né? A gente tinha o dia todo estruturado, né? E de repente a pessoa chegou e disse, não, olha, você tem que sair, não pode ficar, né? E, enfim, né? Defesa Civil sabe o que faz, né? E se tem risco, então a gente não fica, né? Então, eu fico pensando aqui que a casa da gente, às vezes ela não precisa ser nova, ela não precisa ser bonita, ela, né, onde estão as pessoas que a gente gosta, né? Onde estão as nossas coisinhas, porque as nossas coisinhas também fazem parte da nossa vida. Ai, não, mas é material, né? Claro, primeira vida, né? Primeira saúde, graças a Deus ninguém se machucou, né? Mas também estão as coisinhas da gente, né? E aquelas coisinhas que a gente também ama, né? E aí, de repente, você acaba ficando assim, meio que longe de tudo, né? Então é um pouquinho complicado. Mas que nem eu disse, graças a Deus ninguém se machucou, tá todo mundo bem, né? E vida que segue, né? Então agora eu vou vir bordando essa outra parte aqui. Ok? Então aqui eu vou terminar o fio aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês como às vezes eu termino no bastidor, mas esse aqui também serve para quando vocês forem bordar e vocês não quiserem nozinha, né, no bordado. Então, olha, subi com o meu fio, desci pontinhos muito pequenininhos, olha. Ele pega 1 ou 2 fiozinhos só do tecido, tá? Então, bem pequenininho. Subo novamente, desço. Pelo menos 3 vezes, assim. De 2 a 3 vezes. 2 vezes é meio arriscado, 3 ele fica firme, olha. E aí eu venho aqui, olha, e corto o fio. E aí depois quando eu vim bordando por cima, ele fica escondido por baixo e não fica nó atrás do bordado. Então esse é um bordado limpo, que a gente costuma dizer, né? Com o avesso bem feito, né? E aqui agora eu vou bordar o outro lado. Então eu pego aqui bem no cantinho. Esse eu vou segurar, normalmente eu viraria o bastidor e aí eu seguraria pra lá, né? Mas como eu tô aqui, eu vou segurar aqui pra baixo.
mais pra frente. Vou deixar lá pra cima que fica mais fácil. Ah, mas mudou, é que eu tô só no início, né? Então posso mudar lá assim, sem prejuízo, olhe pro bordado, tá? Deixa eu lá pra cima. Porque se eu virar o bordado, ele vai estar na esquerda, né? Virar o bastidor. Aqui. E daí eu terminei o ponto. Então agora também eu vou terminar o fio e daí eu já volto pra gente bordar a parte. Bom, agora a gente vai bordar essa parte interna aqui do vidro, como se fosse o fundo, né, da casa. Então eu tenho a cortina até aqui assim, mais ou menos, né, do outro lado, então é só uns... Tá? Eu vou utilizar um cinza mais escuro, tá, pra bordar essa parte. E outro detalhe, meninas, eu vou usar aqui só um fio na agulha. Então eu venho aqui olhando onde tá o risco das flores. Porque depois eu vou bordar as flores meio que por cima. Por que que eu tô bordando com fio só? Porque eu não quero que fique muito volume nessa janela. É como ficar a sensação que o vidro realmente tá mais para baixo, né? É alguns truques que a gente usa. Vou puxar aqui, parece que tá solto. E eu vou fazendo ponto longo a ponto curto, tá? Estilo pintura agulha. Deixa eu ver pra onde que tá indo aqui.
ok? E aqui ele ficou bem fechadinho. Agora eu venho andando com o fio pro outro lado e já faço o outro lado de baixo, depois eu só faço as partes de cima. Pra não precisar fazer, não, ter que arrebentar o fio, né? Como vai ser bordado na mesma cor, então eu só faço isso aqui. E cheguei aqui na parte de baixo. Eu tô com a florzinha aqui ainda, tá? E aqui eu tenho a cortina, né? Então ele meio que faz um triângulo aqui. Eu já vou vindo com o fio aqui. Eu já faço um pontinho. E vamos subindo com ponto longo, ponto curto. E agora daqui eu só passo aqui pra cima. Só que ao invés de eu ir bordando daqui lá pra cima, eu vou fazer aqui ao contrário. Por quê? Porque se eu pegar aqui, às vezes sempre fica fiozinho sobrando, dá a impressão que não bordou direito. Mas se eu pegar de cima pra baixo, eu consigo vir bordando bem aqui rente ao ponto, ó. Tá vendo? Também vou um ponto longo, um ponto curto. Como se eu tivesse, ao invés de subir, eu estivesse descendo com um ponto. Mais um pontinho. E agora eu vou trocar o fio da agulha. E vamos continuar. Sempre respeitando aqui o risco da cortina, tá? Muito frio aí na região de vocês. Aqui tá tão frio, mas tão frio, tão frio. Aliás, vocês podiam deixar ali no comentário de qual estado vocês assistem o canal. Eu aqui estou no Paraná, né? Mas tá muito frio, muito frio. A região metropolitana de Curitiba, né? Já faz mais de mês que tá esse frio que
não se vai embora, né? Agora começa o inverno, mas nós já estamos até cansados. Agora daqui eu já posso voltar a bordar normal. Essa parte é uma parte bem delicada, né? Então tem que ir devagarinho mesmo. E como o bordado é algo que acalma a gente, né? O bordado, ele é terapia, né? É muito bom, principalmente nesses dias assim, que as coisas estão assim, muito indefinidas, né? E às vezes a gente não sabe muito bem para onde a gente vai. E antes de fazer bobagem, né? É melhor sentar, se acalmar, pegar um bordado, pegar uma água, né? Sentar bem tranquila e descansar, né? Descansar a mente. E aí depois vira que segue, né? No final tudo se ajeita. Ok? Então cheguei lá na parte de cima, vou deixar na mesma direção do outro de baixo. E agora eu venho bordar o outro lado. Então, novamente, para não ter que fazer nó, né? Eu tenho um pouco de preguiça de cortar o fio e ficar fazendo nó. Então, eu prefiro descer com o ponto. E aqui o ponto fica firminho, né? Não vai prejudicar meu bordado em nada. E agora, novamente, de cima para baixo. E depois ao contrário. E a nossa janela já vai criando forma. Aqui eu fecho bem.
agora eu pego daqui lá pra cima. Aqui na rua tem bastante jovens. E daí eles estão com skate, com bicicleta ali, então de vez em quando vocês vão ouvir eles falando, né, conversando. As cachorras reclamando. Estão todos estressados. Eu continuo com um fio na agulha, sempre um fio. Então vamos continuando. Mais ou menos até que assim. Ficou na mesma direção. Aqui, ó, bem igualzinho. Aqui ainda ficou só um fiozinho, depois a gente vem com a cortina. Então eu vou terminar o fio e já volto. Bem, agora vamos bordar a cortina, né? A cortina também vocês podem utilizar o ponto que vocês quiserem utilizar para bordar, tá? Eu vou estar usando aqui o mesmo ponto que eu usei na janela. Aqui vocês podem bordar até ponto correntinho. Lembrando que no canal tem aulas, eu ensino, tá? Todos esses pontos em outros vídeos anteriores. E vou subir. Acabei soltando o fio. Prontinho. Então, aqui na cortina eu estou usando 2 fios na agulha, tá?
Mas é que se vocês quiserem, vocês podem usar também só um fio na agulha, tá? Não precisa ser 2. Eu tô testando com 2 para ver o resultado. E a vantagem do bordado é isso, né? Se a gente não gostar do resultado, a gente pode desmanchar e começar de novo, né? Mas outro não precisamos acertar de primeira também, né? Que agora eu pego bem rente, ó. É um bordado anterior. E aqui eu estou seguindo o risco, tá? Vocês podem ver por esse lado, ele sobe reto aqui, mas aqui ele vai virando assim, né? Então, eu vou seguindo o bordado assim, né? Com o fio. Meio que enviesadinho aqui, olha, pouca coisa. Então, vamos continuar o nosso bordado, né? Vamos terminar de bordar aqui, ó, a parte da cortina, né? Que estou bordando em branco. Mas antes, meninas, eu quero explicar algo para vocês, que eu vi ali nos comentários, que às vezes o vídeo fica assim, ó, a imagem fica um pouquinho longe, né? Assim, olhando pelo celular, fica meio longe, e algumas amigas estão dizendo que não estavam enxergando muito bem, principalmente a aula da xícara, né? É que a gente bordou no pano e ele estava mais na parte de baixo. O que acontece, meninas, quando acontecer isso, então, digamos lá, então, digamos que esse aqui seja o celular de vocês, né? Ou tela cheia ou tela normal, tanto faz, tá? Vocês estão assistindo e vocês acham que a imagem ficou muito pequena, vocês queriam maior a imagem, tá? Então, o que vocês vão pegar no celular, vocês vão abrir, vão deixar o vídeo rodando, tá? E vocês vão pegar assim, olha, com o dedo,
com o polegar e com o indicador. E vocês vão só abrir assim, vocês vão passar em cima do vídeo na tela do celular de vocês. E ele vai abrindo ele vai até 50 e poucos. Esses dias eu abri, tinha mais de 50%. O tamanho do vídeo dava para ver até o tecido, sabe? Então o que vocês vão fazer? É um zoom que você dá, faz assim e ele vai abrindo. Ou vocês procuram se tem um zoom que possa aumentar, tá? Mas dessa maneira eu testei e deu bem certo, assim, deu para enxergar bem, ok? Então vamos continuar o nosso bordado, né? Eu vou terminar aqui de bordar esse lado, eu vou estar bordando inteiro, porque às vezes temos iniciantes, né, no canal. Aí depois o outro lado eu já trago bordado pronto, ok? Para não ficar assim muitas aulas, né? Bem, meninas, vai estar sempre talvez aparecendo nas aulas uma pequena diferença, tá? No vídeo, às vezes com mais claridade, o outro mais escuro. Porque lembra que eu falei para vocês que deu um BO aqui na casa do vizinho e a Defesa Civil interditou até a minha casa, né? E ainda continua interditada, não resolveram ainda. E estamos aguardando um engenheiro aqui, dar uma resposta, não sei do que lá. Então, cada dia eu estou bordando num lugar diferente, né? Estou gravando aula para não deixar vocês sem aulas, né? E a gente já tinha começado o projeto. Então, provavelmente quando vocês estiverem assistindo essa aula, né? Já vai estar alguma coisa assim decidida, já resolvida. Aí eu posso estar regressando para casa normalmente. Eu agora estamos na casa da minha mãe, né? Então, nós esperando a resposta, né? São coisas que acontecem, são coisas da vida, né? E aí os meus gatinhos, eles não tem muita parada também, né? Bem, eu vou só terminar o fio e já volto. Ok, então vamos continuar aqui que faltou, né? Outra coisa, meninas, que eu quero comentar com vocês, questão de tempo para bordar. Alguns bordados eu sempre vejo alguém comentar, deixa lá nos comentários, mas é demorado. Bordado é demorado. Bordado não é que nem pintura que você senta ali, vai pro book e tá pronto, né? Você deu umas 10 pinceladas, acabou o trabalho, né? Ao contrário de bordar, né? E agora meu nenê veio aqui dar uma cheiradinha aqui no meu bordado. Deixa eu tirar ele pra lá. Os bichinhos também sofrem, né? Junto com a gente. E eu estou aqui numa mesinha provisória e ele achou graça. Vou subir também. E aí então, meninas, que eu tava falando de bordado é demorado, né? Que nem aquele, o anterior, o da xícara, com o pires, para não ser muito demorado, se é uma coisa que vocês querem fazer mais rapidinho, vocês podem usar contorno. Aí com o contorno, praticamente o trabalho sai no dia, né? Fica pronto. Aí fica a critério de cada um, né? Eu acho que o ponto cheio sempre fica mais bonito. Ele dá mais elegância, né? Ao bordado. Mas vai do gosto de cada uma, também o seu tempo, né? Porque às vezes muitas amigas que gostam de bordar também trabalham fora, às vezes, né? Então não dispõe assim de muito tempo, né? Então tudo que a gente borda ponto cheio, vocês podem também bordar só contorno. Tipo aqui digamos nessa cortina, eu tô bordando ponto cheio, vocês podem vir só contornando aqui, olha. É só mostrando aqui que tem os, né, que seriam as dobras da cortina, né? Também fica bonito, né? Não vai ficar um bordado feio, né?
Cada um gosta do bordado de uma maneira, né? A cachorrinha da minha mãe hoje tá atacada também. Eles estão todos fora do sossego, que a gente costuma dizer, né? Aqui a gente vai acompanhando o contorno ali em cima. E a parte da janela está pronta. Agora vamos bordar a parte de fora da janela. E aí depois a gente vem fazendo esse contorno aqui dentro, ok? Então eu vou trocar a cor do fio e já volto. Então aqui eu estou usando um azul, azul royal, que eles costumam dizer, né? Mais escuro. Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Vocês podem rosa, lilás, né? Marrom, né? Mas acho que ficaria muito marrom, né? Mas aí vai a critério de cada uma de vocês. Então, vamos começar a bordar. Eu vou começar bordando primeiro as travessas, porque eu não vou fazer ponto cheio, tá? Não vou preencher toda a janela. Eu vou fazer só mais a parte do contorno. Então, eu venho aqui, olha, e vou fazer primeiro as travessas. Por quê? Porque depois, quando eu vim bordando o contorno em volta, esses pontinhos aonde eu peguei, fica por baixo, né? Então, não fica aparecendo onde começou, onde terminou, né? Então, aqui eu vou colocar mais uma, apesar que o risco tá meio tortinho, mas aqui a gente ajusta, né? E bordar é isso, né mesmo? E continuo usando 2 fios na agulha. Aqui eu passo ela aqui pra lá, de lá pra cá, tanto faz. Prontinho. Ok? Então, agora eu vou começar a bordar. Eu vou bordar esse aqui, vou utilizar o ponto haste, tá? Vou pegar aqui do cantinho. Porque daqui depois, quando eu terminar, eu já pulo aqui pra baixo e já faço a outra parte. Então, o ponto haste, só relembrando, né? Pego um pouquinho mais lá pra frente, deixo um espaço. Bem aqui no meio, eu subo com a minha agulha. Aqui tinha um fiozinho ali, saiu. Venho um pouquinho mais aqui pra frente. Se chacoalhar é o meu gatinho, ele subiu de novo, ele quer ficar juntinho, nós ficamos uns dias longe um do outro, então ele ainda tá com saudade, ainda não matou as saudades, né, mãe? Deixa ele que fique ali. E assim eu vou seguindo.
aqui, olha, nessa voltinha eu vou dando pontos menores, tá? Olha, bem menor, para poder fazer a voltinha aqui bem certinho. Ok? Então, eu vou trabalhando assim toda a volta até chegar aqui embaixo, ok? Então, olha, eu cheguei aqui no cantinho, então aqui é como se tivesse terminado o ponto, né? Então, aqui, olha, nessa outra parte, quando acontece esses cantinhos, a gente começa de novo, tá? Olha, é o início de novo. Vou lá, pego lá em cima. Pego no meio. E desço. Aqui eu pego no final do último pontinho. Lembrando que no canal tem uma aula completinha, tá? Que eu ensino esse ponto haste. Bem devagarinho, bem certinho. Só procurar ali, tem ali a aula. Por isso que eu já ensinei antes, para depois a gente começar a fazer esse tipo de trabalho, ok? Então, agora eu vou terminar. Ok? Então, já terminei aqui toda a volta, né, da janela. Depois de pronto, se eu achar necessário fazer tudo pronto, se eu achar necessário que precisa preencher, aí eu venho preenchendo a janela, daí provavelmente com um azul assim mais claro, né, do que esse tom. Então, aqui como eu já tô com o fio aqui, eu venho descendo aqui embaixo. Pegar mais ou menos aqui perto da flor. E aqui novamente eu continuo fazendo com ponto haste. Pode usar ponto haste, pode usar ponto partido, tá? Pode usar ponto contorno, que eu vou dar só um ponto e eu já termino. E aqui eu volto aqui em cima, vou começar tudo novamente. Ponto contorno também fica bonito. E se vocês quiserem preencher, vocês também podem preencher, como eu fiz com a cortina. Deixa eu agora fazendo assim. E daí depois é só contornar em volta. Deixa eu desmanchar. Às vezes, meninas e meninos, eu não consigo desmanchar o nó, tá? Às vezes ele faz um nó duplo e aí é meio impossível da gente desmanchar. Aí a gente tenta ver se consegue bordar com o nó mesmo. Não, aqui não, vai sentar lá. Agora ele veio aqui, quer brincar com meus fios. Posso arrebentar o fio e começar tudo? Pode. Se ele passar, muito que bem. Se ele não passar, daí é isso que a gente tem que fazer, ó. Mas ele tá indo bem. Então, quando é assim, a gente faz assim, ó. Ele vai fazer um pouquinho mais de barulho, mas já daqui a pouco ele some. E aí é só controlar que ele fique pro lado do avesso, né? Então, olha, tá vendo? Nem sempre é necessário desmanchar. Mas às vezes tem tecido que ele não vai passar. Esse que ele passa porque a trama é mais aberta, né? Mas no outro ele não passaria. Vocês cuidem sempre para ele não enganar e ficar por baixo. Mas eu acho que até não puxar ali ele desmanchou. Que não fique fio, né, embaixo. Se a gente acha que puxou tudo e não puxou.
tô rindo que meu gatinho, eu botei a cadeira dele mais longe, ele tá ameaçando ainda subir. Quando a gente sai do sossego da gente, né? Aí até eles ficam assim meio impacientes. E ele tá com medo que eu saia agora longe, né, no voo dele. Então ele não me larga, ele passa o dia inteiro atrás de mim. Eu já falei pra ele que eu não vou fugir. Ok, meninas? Então assim eu vou continuar dando a volta toda do bordado. Como eu fiz com esse aqui, tá? E daí eu trago pronto pra mostrar pra vocês. Ok? Então eu vou dar essa aula por encerrada. Espero que vocês tenham gostado até aqui do que a gente fez. Aqui eu já vou trazer pronto para a próxima aula, tá? Que é essa voltinha aqui, né? Então nós temos aqui que digamos, seria a junção, né, da janela. Aí eu vou vir bordando aqui com marrom mais escuro, tá? Toda a volta aqui. Também vou estar bordando com o ponto haste, tá? Acho que eu vou usar o mesmo marrom que eu usei aqui na parte de cima, né, do telhado, para combinar. E daí eu faço esse marrom mais escuro, que é esse marrom aqui, ó, que eu já fiz aqui na janela. Aí na porta, por tudo que vai a parte de madeira. Meu gatinho tá aqui puxando minha mão para eu agradar ele. Não, olha, hoje é o dia. E não consigo nem terminar a aula. Então, esse marrom eu vou bordar tudo aqui em volta. E vou fazer aqui na beiradinha da janela também, tá? Tudo marronzinho, esse marrom mais escuro aqui. Ok, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na próxima aula. Peço desculpa, assim, de estar tudo tão, né, tudo assim, um pouquinho que, digamos, bagunçado, não diria bagunçado, mas de uma forma diferente, né? Mas é que a situação requer mesmo, né? Não tem como, né? E são coisas que acontecem na vida da gente, né? E às vezes impacta, né? Que nem aqui não foi aqui em casa, graças a Deus, a minha casa tá em ordem, tá tudo tranquilo, né? Só que eu não tô podendo ficar na casa, né? Então, enquanto o vizinho não resolveu o problema dele lá, eu não posso voltar para minha casa. E a gente, nessas horas, a gente precisa ser solidário também para com os outros, né? Eu já passei um momento difícil assim. Eu sei bem o que eles estão passando, porque é uma incerteza, né? É uma incerteza da onde a gente vai ficar, é uma incerteza da gente não poder voltar para casa da gente, né? Então é algo assim muito difícil, né? E temos que ser empáticos, né? E ter paciência. E é isso. Então, comentem, curtam, né? Se gostaram, compartilhe com as amigas também. O canal é bem importante, né? E a próxima aula aí eu já vou estar organizada melhor aqui com as coisas. Aí vai assim já uma aula mais tranquila do que essa, né? Agora ele tá coçando o queixinho dele aqui no suporte do bordado. Mas eu vou lá dar uma atenção pro gato, tá? Então até a próxima aula. Diga oi. Diga oi. Diga oi pras meninas. Diga eu sou o Cadinho. Diga eu adoro, ficar aqui junto quando a mamãe tá bordando. Diga oi pras meninas. Olha aqui. Olha que coisa mais linda esses olhos. Olha os olhos azuis do gatinho. Até, meninas. Até a próxima aula.